Ele, sem dúvida alguma, se tornou uma voz para toda uma geração, um dos maiores pregadores da palavra de Deus desse país. Veio para o mundo da política e, no mundo da política, passou a representar a voz do povo de Deus, a voz da comunidade cristã, seja ela evangélica ou seja ela católica. Alguém dotado de um grande carisma e de uma oratória como poucos. Hoje, no nosso programa Edificar Entrevistas, eu tenho o prazer de conversar com o pastor Marcos Feliciano. Marcos, tudo bem? Que prazer estar com você, meu amigo. Prazer é meu, querido pastor Antônio de Paula, pastor, vereador, legislador também, né? Prazer estar participando do seu programa, o sucesso que ele tem feito, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas hoje com a mídia social você atinge o mundo todo. Verdade. E eu estou à sua disposição. Obrigado aí pelas palavras que você falou sobre mim. Ele é suspeito de falar porque é amigo, tá? Amigo é assim, né? Mas eu sou apenas um servo, um menino da Vila Tatu, que tinha tudo para dar errado e deu certo. Então daqui a pouquinho a gente conversa com o menino da Vila Tatu. Edificar está no ar. Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior. Olá, campeão! Olá, campeã! Eu sou pastor e vereador na cidade do Rio de Janeiro, Otônio de Paula Júnior. E quero convidar você a estar comigo aqui na Band de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30 da manhã, com o nosso programa Edificar. Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida. Então, de segunda a sexta-feira, Edificar está no ar comigo, pastor e vereador Otônio de Paula Júnior. Bem, o que me trouxe aqui hoje, Feliciano, primeiro, o reino de Deus, segundo, o profundo respeito e a profunda admiração que eu tenho por você. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa nação. A nossa nação, ela grita por justiça, ela grita por mudança. A população não aguenta mais viver os dramas que está vivendo e não aguenta mais ser refém de maus políticos, não é? E você sempre foi um arauto da verdade, quer no altar da igreja, quer nesses 2 mandatos consecutivos no Parlamento Nacional. Não há uma mancha na sua história política, na sua trajetória política. Seu nome não está em nenhuma delação premiada e em nenhuma das listas possíveis e imaginárias que a gente possa pensar. Mas, na última votação que mobilizou todo o país, que era a votação que a Câmara Federal liberaria ou não o presidente Michel Temer para ser investigado, o seu voto foi contra a liberação da investigação do presidente Michel Temer. Muitas pessoas se disseram decepcionadas com você, lhe colocaram numa vala comum, como se você fosse participante da mesa daqueles que você sempre condenou, que são os corruptos desse país. E eu vim aqui hoje para que você falasse para o povo do Rio de Janeiro e para o povo desse Brasil pelas redes sociais por que Marcos Feliciano votou contra a liberação do presidente Michel Temer ser investigado. Quero te agradecer essa oportunidade. Você está me dando voz aqui para a nossa população, principalmente para o povo evangélico. Queria começar com 2 assuntos. Primeiro, ao amigo, a gente não precisa explicar nada porque é amigo. É verdade. Ao inimigo, não adianta explicar porque ele é inimigo. Verdade. Né? Segundo, existe uma diferença muito grande entre o político e o estadista. O político é aquele cidadão que sacrifica o futuro pelo momento. Seria o populista. É aquele que nesse momento ele quer ir com todos.
mas ele, em nome do momento, ele sacrifica o futuro. O estadista é o contrário. É aquele que vê o futuro. Ao ver o futuro, ele sacrifica a sua popularidade nesse momento, porque as futuras gerações vão contar o que aconteceu. A igreja me conhece, você falou um pouquinho da minha biografia, eu não me vendi, nunca me vendi, já tive minha vida sacudida aqui pelo parlamento, pela imprensa, e não encontraram nenhuma nódoa no meu ministério ou na minha vida particular. Então eu pensei que eu teria liberdade para votar segundo a minha consciência. A minha consciência diz o seguinte, a minha consciência diz que o que está em jogo agora não é uma mera denúncia contra um presidente. É toda uma trama, é uma história que ela reflete lá para o submundo que a gente chama de esgotosfera. Né? É uma trama violentíssima que ela vem amparada pela grande mídia de televisão, vem amparada pelo Procurador-Geral da República, que é um ardoroso defensor do PT, indicação do PT. Então existe uma série de coisas que você não pode observar só o momento. É preciso observar tudo que está acontecendo. A esquerda brasileira, representada pelo PT, faliu. Nós falimos a esquerda brasileira com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quando fizemos isso, naquele exato momento, a esquerda tentou dar, naquele tempo, o troco usando o revanchismo com Eduardo Cunha. Você deve se lembrar disso. Né? E qual foi a acusação contra Cunha aqui na Câmara naquele momento? A possível quebra de decoro por possivelmente ter mentido a uma comissão. Naquela época eu também votei, a minha votação é sempre assim, né? As pessoas falam, por que ele vota desse jeito? Votou com Cunha porque eu não votei com Cunha. Eu votei contra o PT. Eu sou um político ideológico. O que é um político ideológico? É aquele que ele tem uma bandeira. Minha bandeira é fixa. Minha bandeira não é apenas a representar a população brasileira. A minha bandeira é representar o nosso segmento. E ninguém mais sofreu com a administração do PT do que a igreja evangélica. A lei do PSIL, nesses últimos 14 anos, fechou quantas igrejas? O PL 122, que nós barramos aqui, mas o Supremo Tribunal Federal fazendo um ativismo tremendo, hoje sofre todas as pessoas com inibição. Você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de consciência, você não pode expressar o que você fala. O politicamente correto acabou conosco. Tudo isso uma herança petista. Agora eles saem do governo. Ao sair do governo, você acha que eles iam deixar isso barato? Não, eles vão derrubar tudo e a todos. Quem conhece um pouco de política como eu conheço hoje, como o senhor conhece também, o senhor sabe que quando você aparelha um Estado todo, você leva ele para onde você quer. O que aconteceu com a Venezuela? Era o que ia acontecer com o Brasil daqui a uns dias. Se aparelha todo o sistema, você usa um linguajar populista, você joga a população contra as instituições e você vai falindo instituição por instituição. As instituições mais sagradas que nós tínhamos no nosso país, instituição de segurança pública, a polícia. Quando eu era garoto, você deve lembrar disso também, a gente brincava de bandido e mocinho. Sim. Todo mundo queria ser mocinho. O policial. O policial. Hoje, uma inversão de valores. A moçada quer ser o bandido. Por quê? Porque ser policial hoje, você é massacrado pela imprensa, que é quase que totalmente de esquerda. E o que é esquerda? A esquerda não é só um PT, não é um partido político. A esquerda é uma trama científica. A esquerda é revolucionária. Deixa eu explicar para o nosso ouvinte o que é um revolucionário. Um revolucionário é aquele que vê uma casa velha, mas que ainda dá para ser usada. Ele diz, não, temos que destruir essa casa. Vamos botar fogo nessa casa e fazer uma casa nova. Vamos fazer uma casa diferente. Uma casa com 500 cômodos na vertical. Ele cria um mundo de fantasia na mente dele. Utópico. Utópico. Fala, vamos fazer essa casa. Ah, mas quem está lá dentro não quer sair. Então vamos destruir, vamos queimar e queima com a pessoa lá dentro. O que é o conservador? O conservador é aquele que diz assim, calma, mas se essa casa aguentou até agora, ela tem alguma história. Então nós não podemos mexer nesse alicerce. Queremos melhorar? Vamos esticar um cômodo para a esquerda, um cômodo para a direita, vamos melhorar o alicerce. Isso é o conservador. Então o conservador político, que nós todos aqui dizem que são conservadores, a direita brasileira, que não existe no Brasil, a nossa votação provou isso, ela inexiste, porque foram votações incoerentes. Você consegue imaginar alguém de extrema direita votando ao lado do PT, votando ao lado do PSOL, ambos usando a mesma tribuna, não, por isso, por aquilo, não é isso nem aquilo, nesse momento, não é o presidente Temer que está em jogo, é o Brasil. O seu voto, pelo que eu estou entendendo então,
não foi um voto de abono ao presidente Temer? Veja, eu tenho provas disso. Eu não votei no Temer nem na Dilma. Eu não coloquei eles no governo. Eu nunca fui nem por PT, nem por PMDB. Olha, eu seria um ignorante, eu seria um inocente de acreditar que um presidente que é vice de um partido que faliu o Brasil, que institucionalizou a corrupção, que criou a propinocracia, seria o vestal da legitimidade e da pureza. Eu seria um ignorante falar que eu não estou aqui sendo leviano acusando o presidente de alguma coisa. Sim, claro. Mas é simples. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Só que o que aconteceu? Como nós tiramos o PT não aceitou sair do governo. Então o que ele quer fazer? Ele quer criar um caos. Suponhamos que nós tivéssemos afastado o presidente Temer agora, dia 2 de agosto. Quem assumiria o país? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro. Rodrigo Maia está em quantas delações? Você acha que a imprensa deixaria ele governar? O Rodrigo Maia faria alianças com quem? Eu coloquei aqui no nosso parlamento por 3 vezes a CPI da UNE. Consegui todas as assinaturas. Ela esbarrou em quem? O Rodrigo Maia. Porque Rodrigo Maia fez um acordo com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Não deixou andar a CPI. Rodrigo assumindo presidente, quem é que ia governar com ele o país? O comunismo. Os que hoje apoiam a Venezuela, em documento escrito. PT, PSOL e PCdoB iam governar o país de novo. Eu acho, olha só, desculpa lhe cortar, mas que eu quero chamar a atenção dos meus telespectadores por uma única razão. O que o deputado Marcos Feliciano está nos revelando aqui é o mundo que nós não conseguimos ver em casa. Nós não conseguimos ver pelos telejornais. O que ele está falando aqui, e com muita verdade, dando nomes, e como sempre ele foi verdadeiro, falando o submundo daquilo que não chega ao conhecimento da população. Então, o que você está mostrando é que havia e há uma trama para derrubar o presidente. Para derrubar o presidente. Eu dou provas, quer ver? Qual é o jornal que fala por todos nós no país? Jornal Nacional. Quais são os deputados que você vê aparecer todos os dias no Jornal Nacional? Deputados de esquerda. Alessandro Molon, que é do Rede, mas que já foi líder do PT na Câmara. Chico Alencar, que é do PSOL, mas que já foi do PT. São esses que falam pelo país. A Globo mudou de lado ou ela está revelando o seu verdadeiro lado? Eu não sei o que a Globo pensa, na verdade, porque a Globo ela sempre foi de vanguarda, né? Ela não é de esquerda nem é com direita, ela vai com quem está por aí. Só que, assustadoramente, ela deu um tiro no pé. Quem foi que deu o furo da gravação do Joesley Batista? Foi um jornalista da Globo. Só que eles pensavam e deram data. Noblar disse que em 24 horas ou 48 horas o presidente deixaria. Sim. E não conseguiram derrubar o presidente. Como não conseguem derrubar o presidente agora, veja só, é uma trama tão violenta. A Dilma foi flagrada em conversa com o presidente Lula, você lembra? Sim, claro. Por que o procurador da República nunca falou nada? Por que a Globo nunca falou nada? E a Odebrecht fez delação, não fez? Você está, então, relembrando a gente de que a postura diante de é uma coisa... do Janot, do Procurador-Geral da República, ela é dúbia, ou seja, quando era o PT, ele teve um comportamento, e agora você está dizendo que ele tem outro comportamento por conveniência, é isso? Eu dou provas disso. A Odebrecht deu sua delação. O dono da Odebrecht é bilionário. Só que ele está preso já há 2 anos. Todos que ele deu estão na cadeia. A delação de Joesley Batista deu quem? Quem está preso pela delação da JBS? E quem delatou teve quantos dias de prisão? Joesley Batista ficou quantos dias na cadeia? Nenhum. Inocentado. Tem alguma coisa. Será só um brasileiro que está cego pelo ódio, porque nós vemos num momento difícil, no momento em que as instituições faliram, e esse é o desejo da esquerda, fale primeiro a polícia, fale a família, com as ideologias de gênero, você destrói os alunos, e por último você fale o parlamento. Porque quando tudo isso acontece, qual é o resultado? Você divide o país. Quando você divide o país, você cria um caos. O que aconteceu com Maduro essa semana? Acabou com o parlamento, criou uma nova constituinte, impôs de cima para baixo e criou uma ditadura. Isso é o regime bolivariano.
Foi o que eu anunciei aqui, eu fui o primeiro a falar aqui, que o projeto PT era transformar o Brasil num regime bolivariano. Então, Feliciano, para a gente colocar muito claro isso, muito claro, o seu voto não foi um voto para inocentar o presidente. Para inocentar o presidente. Não, e vou até explicar o porquê. Uma mentira deflagrada pela mídia. Nós não arquivamos a denúncia contra o presidente. Sim. Não foi arquivada. Ela foi prorrogada para o dia 1º de janeiro de 2019. Ele vai ser investigado. Em 1º de janeiro de 2019, ele deixa de ser presidente da República e se torna um réu comum. Isso deve parar na mão do juiz Sérgio Moro. Ele será julgado. Você tomou essa decisão pela nação? Pela nação, pelas pessoas que acreditam em mim, por toda a luta que nós tivemos aqui, arrancando o PT, que destruiu a família brasileira, que destruiu, que botou 14 milhões de pessoas desempregadas. O brasileiro tem memória curta. Como é que um presidente que está 1 ano no governo, vamos lá, está 1 ano no governo, como é que ele sai na capa da revista Época como chefe da maior quadrilha organizada da história do Brasil? Ele está 1 ano no governo. Você ouviu esse mesmo presidente falar em outras vezes que ele era o vice era só de fachada. Ele era só uma paisagem. Reclamando com a ex-presidente Dilma. A presidente Dilma não deixou ele receber o vice-presidente dos Estados Unidos. Como é que esse homem pode ser o chefe da grande quadrilha? A presidente Dilma, quando foi negociar com o PMDB, foi até o Rio de Janeiro falar com o Pisciani. Você entendeu? Então, tá aí. Então. Agora, como é que de repente, da noite para o dia, esse homem se torna o chefe da maior quadrilha do Brasil? Ei, e o Lula, que está com a prisão decretada? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém fala dos deputados do Rio de Janeiro, que hoje, avestais da pureza aqui, estão todos dados em delações, são réus sendo investigados por... no Rio de Janeiro teve uma deputada que é do PCdoB, ela estava com problema de vender Minha Casa Minha Vida. Eu vi denúncias, saiu em todas as revistas, nos jornais, pessoas dizendo que para conseguir uma casa tinha que dar uma propina para deputado. Ei, calma aí, tem alguma coisa estranha. Agora, ninguém lembra disso. Agora, só o presidente Temer volta a dizer, não sou advogado Temer, ele vai ter com a justiça, mas em 1º de janeiro de 2019. Se o presidente caísse naquela semana, voltando àquele raciocínio, quem assumiria é Rodrigo Maia. Rodrigo Maia ia sangrar mais 6 meses, porque ele ia apanhar da esquerda, ia apanhar da imprensa, porque a imprensa, para vender jornal, tem que polemizar. Ia se criar, então, uma ruptura com o PMDB, que é um partido que você não sabe se é de esquerda ou de direita, o DEM, que hoje se declara ser de direita, ia apanhar com o Rodrigo Maia. Caso o Supremo voltasse o presidente daqui 6 meses, o presidente não teria legitimidade para governar, porque estava desgastado. Caso o presidente fosse afastado definitivamente daqui 6 meses, Rodrigo Maia era obrigado a chamar novas eleições, ou eleições indiretas. Quem que o parlamento ia indicar para ser o presidente do Brasil? Suponhamos que a gente consiga indicar alguém. O presidente teria 7, 8 meses para governar o país até as eleições do ano que vem. O país ia sangrar. O país ia sangrar tanto que se hoje nós temos 14 milhões de desempregados, mais um abalo desse, se o presidente cai, o que acontece? É um efeito dominó. Cai o presidente, o mercado internacional fecha as portas para o Brasil. Ninguém investe no país. Você não sabe se o país vai virar uma ditadura daqui uma semana. Então, o risco Brasil cresce. Cresce o risco Brasil, o dólar estoura o dólar. Você desequilibra a economia do país inteiro. Os empresários param de investir. Nós temos 14 milhões de desempregados, chegaríamos em mais 6 meses a 22 milhões de pessoas desempregadas. Então eu não votei por Temer. Eu votei para que estancasse isso, até porque a economia começou a reagir. Nesse último mês agora, mais de 40 mil carteiras foram assinadas. Com toda essa polêmica, 40 mil carteiras, novas carteiras foram assinadas num contingente de 14 milhões de pessoas que estavam desempregadas sem nenhum norte. O Brasil começou a reaquecer. Então, o que eu pedi? O meu voto foi um voto de paciência. É ruim com o Temer, mas é pior sem ele nesse momento. O meu voto foi um voto para que o PT não voltasse ao governo. Porque se cai o PMDB agora, a esquerda volta. E o Lula falou numa reunião há 3 ou 4 semanas atrás, e a Gleice Hoffmann foi até Nicarágua, semana retrasada, no foro que era de São Sim. Paulo, levaram para lá. Sim. E eles disseram que se a esquerda voltar, ela voltará radical. Voltar radical significa o quê? Trazer o bolivarianismo para cá. Sim. O que é o bolivarianismo? Deixa eu falar com o seu pessoal aqui. Sabe o que a esquerda vai fazer? Você tem quantas casas? Você tem 2 casas ou 3? Você tem 3 casas? Pois bem, 2 casas suas serão confiscadas pelo governo. Você é empresário?
A sua empresa será confiscada pelo governo porque o Estado tem que ser o pai de todos, o Estado toma tudo. A liberdade de fala vai ser tolhida, como aconteceu agora na Venezuela. Você só pode falar aquilo que o governo quer, o que o governo não quer, você vai para a cadeia, como aconteceu com Leopoldo Lopes. Veja só, o opositor da Venezuela, eu não apoio ele porque ele é de centro-esquerda, mas eu prefiro alguém de centro-esquerda do que alguém ditador dentro da pátria. Então, porque você coloca a democracia em xeque. Então, nós tivemos quantos problemas com o MST? Tomaram quantas fazendas no Brasil? Eu tenho amigos que mudaram do Brasil porque o MST entrou na fazenda deles, tomou a fazenda deles com arma, bateram em velhos e tiraram. Aí depois o que acontece? Essa fazenda é vendida, repartida entre os manos, e eles saem dali, vão para outra terra, tomam aquela terra. Você começa a criar um caos. A polícia já não tem respeito. A igreja está desfacelada. Agora começam a dividir nós. A bancada conservadora cristã. E aí eu quero entrar nesse ponto. Frente Parlamentar Evangélica. Marcos, há uma tentativa muito clara, demoníaca, de desconstrução da Frente Parlamentar Evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica, nesses últimos dias, foi chamada de tudo. De demônio para lá. E até alguns que pertencem à Frente Parlamentar gravaram vídeos contra a Frente Parlamentar. O que é a Frente Parlamentar Evangélica e quais as conquistas da Frente Parlamentar ao longo desses anos que você está aqui na casa? A Frente Parlamentar Evangélica, Ottoni, ela é o último fronte. É o reduto dos últimos soldados. São os últimos soldados que estão na trincheira. A frente não é uma bancada. As pessoas erram. Bancada é fechada. O partido tem uma bancada. A frente não, porque a frente é composta de deputados de vários partidos. Então, os deputados convergem quando há um pensamento único, quando uma pauta é uma pauta toda nossa. Fora isso, os deputados têm liberdade para votar como querem. Quando você vê alguém falar da bancada evangélica, você vê que a pessoa faz na má fé. Onde essas pessoas estavam quando nós sofremos aqui, por exemplo, para tirar o kit gay das escolas? Ah, mas você só fala em coisa gay? Pois bem, entra no meu Facebook daqui a pouco, mais tarde, vocês vão ver um áudio de uma criança de 5 anos de idade, o pai interrogando ela, o que você aprendeu na escola, filhinho? A professora disse que eu posso usar, papai, uma roupinha de menina. E coisas assim. Então, isso porque nós lutamos aqui. A ideologia de gênero, a questão do aborto, pautas conservadoras, pautas que mantêm o Brasil nessa idade. O pessoal fala, mas cadê os projetos de vocês? Um deputado não precisa apresentar projeto. Nós temos aqui na casa 30 mil projetos parados. Ou seja, se hoje a gente começasse a votar todos os projetos que estão aqui parados há 30 anos, a gente levaríamos 20 anos para votar e não votaríamos todos. Cada deputado vem para o mandato e apresenta 10. Nós somos em 500 deputados, 5 mil projetos. Então a questão aqui não é aprovar projetos. É lutar para que as coisas erradas sejam consertadas e que não cheguem coisas novas. Né? Então a bancada evangélica ela está sendo, nesse momento, sofrendo preconceito de pessoas que, por uma pregação populista, porque é populismo isso, pessoas que não entendem de política, né? O termo certo, aquele que não entende de política, no latim é idiotes. A palavra idiota vem do latim idiotes, aquele que não entende política. Então não é tolo, não é burro, como as pessoas usam no Brasil. Então nós temos um grupo de pessoas idiotizadas pela mídia social. Somado a isso, o povo está revoltado. Né? Deixa eu ver, não somos só nós que estamos apanhando, que votamos pela permanência do presidente. Quem votou contra também. O Brasil está dividido. Herança petista. Quem ganha com isso? A esquerda. A esquerda ela é ideológica e a esquerda vem para destruir os valores. O moral judaico-cristão não tem peso para eles nenhum. Então o meu voto, o voto daqueles deputados evangélicos, eu falo por mim, não posso falar pela bancada, mas os amigos que eu conversei, conheço todos eles. Não há nenhum deles que são vendidos, não há corruptos. São homens que têm um pensamento. Nós temos aqui uma ideologia. Eu tenho minha ideologia. Eu desafio as pessoas a chacoalharem a minha vida. Eu ganhei o quê? Ah, mas saiu na imprensa que o senhor teve emendas liberadas. Eu sou parlamentar. Eu sou parlamentar há 7 anos.
As emendas hoje são impositivas. Nós votamos isso no último mandato. Por quê? Porque o governo usava as emendas para amarrar o deputado. Ou você vota, ou eu não libero a emenda. A emenda não é dinheiro para deputado, não, gente. A emenda é dinheiro para ele mandar para a base dele, para as cidades que deram voto para ele, para construir creche, para construir asfalto, para construir hospital. Então, as emendas liberadas são emendas impositivas. A BBC fez uma matéria essa semana dizendo que tanto deputados que votaram contra e a favor tiveram o mesmo tratamento das emendas liberadas. Então, eu não ganhei nada do governo. Aliás, eu sabia do desgaste que eu teria. E sabia também que ia ser muito difícil explicar isso para o povo. Mas eu não posso ser desonesto comigo, com a minha consciência, eu não posso ser irresponsável. Enquanto eu puder segurar o Brasil, que nós estamos há 10 meses da eleição, basicamente isso, enquanto eu conseguir segurar o Brasil desse momento, é ruim, eu repito, é ruim com o Temer, mas é pior sem ele. Enquanto eu e alguns amigos tivemos aqui condições e apanharmos, porque estamos apanhando muito, talvez a história no futuro vá se lembrar. Não, aquele pessoal segurou por um momento histórico. Basta você sentar com uma pessoa que tem inteligência, com pessoas que conhecem a realidade, eles vão te falar o mesmo discurso que eu estou fazendo aqui. Marcos Feliciano, prazer estar aqui contigo. O prazer é meu, Tony. Deus te abençoe. Amém. Eu torço para que Deus continue lhe conduzindo da forma que você tem sido conduzido. Eu queria só dizer uma coisa aos meus telespectadores, a quem está nos vendo agora. Talvez seja Marcos, seja qualquer um da frente parlamentar evangélica ou fora dela, talvez um político tenha te decepcionado porque ele deu um voto que você não gostaria que ele desse. Agora, antes de você desqualificá-lo por conta desse voto, que é o voto de consciência de cada um, e quem não concordar se candidate e fique no lugar desse parlamentar, mas investigue a vida dele, levante a vida dele. Eu estou dizendo que ninguém resiste hoje a um clique do Google. Ali você conhece tudo sobre a vida, até sobre a intimidade de alguém. Então faça isso. Eu só abri esse espaço para o Marcos Feliciano, porque eu conheço seu caráter, conheço sua vida, a sua idoneidade, e ainda que o seu voto pudesse não ser o meu voto, ainda que o seu voto pudesse não ser o seu voto, mas uma coisa é certa, a gente está diante de alguém que sempre defendeu a fé, que nunca negociou, que nunca colocou o seu caráter no balcão de negócios. Feliciano, parabéns, Deus te abençoe, sucesso, meu irmão. Todos nós, a você também, sucesso a sua carreira política, que seja brilhante. Obrigado. O Rio de Janeiro é muito bem representado por você. Obrigado. Um abraço a todos nas orações. Não esqueça de orar pelo seu irmãozinho aqui, tá? Amém. Edificar fica por aqui. E lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior.